Uma vez mais, para todos, um bom dia, principalmente para aqueles que, entretanto, chegaram, que não estavam aqui no início. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no 1 de João, na primeira carta do apóstolo João, no Novo Testamento, lá quase no final do Novo Testamento. Primeira Epístola de João, no capítulo 2. Capítulo 2. Para quem não tem estado connosco e não tem acompanhado as nossas mensagens nos últimos domingos, só informar que nós temos estado a fazer uma série de mensagens baseadas neste livro do Novo Testamento, o livro de 1 de João. E é uma carta pequenina, mas que o apóstolo João escreve, inspirado por Deus, à Igreja, alertando a Igreja para várias situações e, sobretudo, mostrando a diferença que há entre o verdadeiro crente e aquele que pensa que é crente e não é, ou aquele que declaradamente sabe que não é crente. Para que não haja engano na Igreja, para que a Igreja realmente possa conhecer quem é do Senhor e quem não é do Senhor. É claro que só Deus sabe e só Deus conhece aqueles que são seus, é o que a Bíblia diz. Mas nós podemos ter algumas pistas deixadas na Palavra de Deus para conhecer a verdade e o erro. E esta carta de João é uma carta precisamente sobre isso, sobre o que é verdade e o que é erro, o que é luz, o que é trevas, o que é vida e o que é morte. O apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor. Este epíteto é atribuído ao apóstolo em parte pelo aquilo que ele escreve no texto que nós hoje vamos ler. Nesta epístola, ele escreve de uma forma muito carinhosa, tratando o rebanho do Senhor e dirigindo-se ao rebanho do Senhor como filhinhos. Então nós vamos ler capítulo 2, os versículos 18 até ao versículo 28. 1 de João 2, 18 a 28. E diz assim o texto: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensina, assim nele permanecereis. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O assunto que o apóstolo Paulo vai aqui apresentar é um assunto muito delicado e muito sério. É uma chamada de atenção à Igreja. É um aviso aos crentes para uma realidade acerca da Igreja. Uma realidade que eles não podem ignorar. Uma realidade que nós não podemos ignorar também nos nossos dias. E essa realidade é que no meio do rebanho do Senhor não há só rebanho do Senhor. Temos falado nisso aqui nas nossas lições de Escola Bíblica Dominical e temos falado também e sido exortados, aliás, pelo próprio Senhor Jesus, quando disse que
O semeador veio e semeou o trigo, mas o inimigo veio e semeou no meio do trigo o joio. Aquelas ervas daninhas que trazem destruição. Há, por vezes, não só ervas daninhas, como também lobos devoradores. Que há dias recebi uma fotografia, uma imagem que alguém mandou, já não sei quem foi, que vinha um rebanho e lá no meio, disfarçado, lá estava um lobo. E às vezes há lobos no meio do rebanho. Às vezes, como nós costumamos dizer, lobos com pele de cordeiro. É preciso saber distinguir entre o verdadeiro crente e o falso crente. E como o pastor zela pelo bem-estar das ovelhas, ele preocupa-se e adverte o rebanho de Deus. E é por isso que João, ao escrever esta carta com amor, ele diz: filhinhos, eu escrevo isto para que vocês saibam qual é a diferença. É uma carta de chamada de atenção. Ele chama a atenção para duas realidades, duas verdades, aqui neste texto que nós acabamos de ler. A primeira é esta que já falei, é que no seio da igreja nem todos são crentes. É verdade. Eu olho para os irmãos que estão aqui, para os que normalmente estão, nós temos uma comunidade bastante alargada entre nós. Eu não sei quem é e quem não é. Também não cabe a mim saber. Eu preciso de saber realmente aquilo que a palavra de Deus diz e o Senhor é que sabe, Ele conhece as suas ovelhas. Mas a verdade é que nem todos são. Às vezes ficamos surpreendidos, irmãos, e muitas vezes as pessoas dizem: mas aquele irmão, aquela irmã, ele era tão ativo, fazia tantas coisas, falava tão bem, não é? Falava tão bem e, de repente, passou para o outro lado. Abandonou, não vai a igreja nenhuma. Encontrei-o outro dia na rua e diz: nem quer saber de Deus. Às vezes acontece isso. O que é que aconteceu? Bom, essa é uma realidade que aqui é falada. João diz que no seio da igreja nem todos são crentes. Aliás, ele chama alguns aqui, ele diz que alguns entre nós são aquilo que ele chama de anticristos. Anticristos. A segunda verdade que ele aqui nos chama a atenção é que os verdadeiros crentes serão conhecidos. E uma das coisas que revela quem é verdadeiro crente é a sua perseverança. O facto de permanecer em Cristo. De ser perseverante em Cristo. Então olhemos para aquilo que o Senhor aqui nos diz. Filhinhos, é já a última hora. Desde o início, que a igreja é exortada a estar atenta. Porque virá o dia, virá o tempo em que o anticristo se manifestará. A Bíblia diz que será uma figura que dominará o mundo. Apresentar-se-á como uma pessoa muito querida. Todo o mundo vai gostar dele. Vai trazer muitas soluções. Mas também diz que esses dias serão dias difíceis para a igreja. Esse dia que aqui fala, a última hora, é um tempo escatológico. A palavra escatologia quer dizer a doutrina dos últimos tempos, dos últimos dias, das últimas coisas. E este é um tempo que tem a ver com as últimas coisas. A última hora não se refere aqui a uma hora de 60 minutos. Não se refere a um tempo agora. A última hora é um tempo que se iniciou com a primeira vinda de Jesus e que termina com a segunda vinda de Jesus. É o último tempo na história da humanidade. Quando a Bíblia refere aqui, é já a última hora, estamos a viver, desde que Jesus veio e anunciou o seu reino, este último tempo. Desde que Jesus anunciou que era chegado o reino dos céus, nós estamos a viver estes últimos dias. Com a primeira vinda de Jesus, o mundo começou a vivê-lo. Começou a viver o princípio, aquilo que nós podemos dizer, começou a ver o princípio do fim. E nesta última hora, eu acredito que nós agora estamos a viver
o fim do fim. Ou seja, os últimos dias desta última hora, desta última época, deste último tempo. E aqui o que João está a dizer é que esta figura virá um dia. A Bíblia chama o anticristo de vários nomes. Em Mateus, Jesus disse que quando vocês virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. É uma figura que se vai sentar um dia no templo, dizendo-se que é Deus. É chamado de homem do pecado. Ele vai fazer-se como se fosse Deus, como se fosse ele aquele que merece ser adorado. Mas é um homem e é o homem do pecado. Então, muito a Bíblia ensina sobre o anticristo, aquela figura que há de surgir no final dos tempos mesmo, que antecedem a segunda vinda de Jesus e que será derrotado por Jesus. Mas, se pensamos que apenas acontecerá isso, ou só haverá anticristos, ou anticristo nessa altura, nós olhando para o texto vemos que João diz, é verdade, isso vai acontecer um dia, no futuro, mas agora já muitos se têm feito anticristos. Já muitos se têm feito anticristos. E por isso conhecemos que nós estamos a viver os últimos tempos. Antes desse tempo chegar, o tempo do anticristo, o espírito do anticristo já se tem manifestado ao longo dos séculos de muitas maneiras. Ao longo dos tempos, Satanás tem usado homens e mulheres para prepararem a chegada desse tal anticristo. Esses são os anticristos, que João aqui chama. Mas se nós pensamos que os anticristos são aqueles que se opõem frontalmente a Cristo e que estão lá fora da igreja, nós estamos enganados. Porque nem sempre o anticristo e o espírito do anticristo se manifesta dessa forma. Temos aqueles que, parecendo ser seguidores de Cristo, não são. E por isso são contra Cristo. Porque não fazem a obra de Cristo, não seguem a obra de Jesus, nem tampouco os seus ensinamentos. Esses serão aqueles que Jesus falou quando disse acerca deles que muitos naquele dia, o dia em que o Senhor voltar, irão dizer, Senhor, Senhor, não fizemos nós em Teu nome isto e aquilo? Em Teu nome não expulsámos demónios? Em Teu nome não fizemos maravilhas? E o Senhor diz, não vos conheço. Apartai-vos de mim. Muitos desses são os tais anticristos. Pessoas que estão no seio da igreja, que falam como cristãos, agem como cristãos, mas que no fundo não têm Cristo no seu coração. É isso que aqui está dito. Temos que perceber que o espírito do anticristo introduz-se muitas vezes na igreja. Às vezes, e a Bíblia nos diz que se introduz subtilmente, disfarçadamente. Em muitos textos bíblicos, o apóstolo Paulo nos ensina que eles entram como sendo muito piedosos, muito amorosos, mas se revelam realmente não de Cristo, mas são amantes de si mesmos. Portanto, o anticristo não é, ou os anticristos não são aqueles que se opõem assim descaradamente a Cristo. São aqueles que fizeram outro Cristo. Um Cristo à sua imagem. Um Cristo de acordo com os seus pensamentos, não com aquilo que a Bíblia revela. Um Cristo de acordo com as suas opiniões. E quando são confrontados com a verdade, rejeitam-na, porque rejeitam a Cristo. Portanto, o aviso não é para nós atentarmos para aqueles que estão de fora da igreja. O aviso aqui em 1 João é para nós tratarmos de olhar e de estar atentos para aqueles que se dizem irmãos, mas que acabam por revelar que não são. Dizem-se cristãos, não são. Enganam-se a eles próprios, porque alguns andam eles mesmo enganados. Porque o diabo lhes cegou o entendimento. Pensando que são e não são.
Alguns anunciam aquilo que o mundo quer ouvir e alguns ouvem aquilo que eles próprios querem ouvir. Mas o Evangelho do arrependimento, da graça de Deus, esse é posto de parte. Estão enganados e estão enganando os outros. Confrontados com a verdade, não a suportam, essa mesma verdade. E vão buscar quem possa coçar a comichão que têm nos ouvidos. É isso que a Bíblia diz. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até ao versículo 9, o apóstolo Paulo diz e deixa-nos esta advertência. Sabe, porém, isto, versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles, aqueles que é referido lá de Moisés. Ou seja, pessoas que são descritas como pessoas que vivem para elas, pensando nelas, buscando apenas os seus prazeres, valorizando a sua imagem, o conceito que têm de si próprios. E estes vão à procura de pessoas que alimentem este tipo de pregação. É por isso que púlpitos onde a pregação do Evangelho fica de parte, mas a promoção da vaidade humana é apresentada, enchem. Muitos pastores deixaram de ser pastores e passaram a ser aquilo que agora se diz coaches, não é? As suas mensagens são mensagens de valorização da autoestima. Tu és bom, tu és forte, tu tens poder, tu és maravilhoso. É tudo bom. Tu és filho do rei, mas não és servo de Deus. Então, essas pessoas vão à procura dessas mensagens e dessas pregações que massajam o ego. Gostam de ouvir isso, ficam satisfeitos com isso. Em Timóteo também, no capítulo a seguir, o capítulo 4, 2 Timóteo 4, Paulo diz, do versículos 1 até 4, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. A palavra de Deus tem que ser pregada. Não aquela pregação de tu és bom, tu vales muito, tu és importante. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade, ou seja, paciência e doutrina, ensino. Porque virá tempo
em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, para os irmãos brasileiros é tendo coceira nos ouvidos, não é? Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, os pregadores, os ensinadores, que falam de acordo com os seus desejos, com aquilo que eles gostam de ouvir. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É isso que Paulo aqui diz, que João aqui diz. Eles não querem ouvir a verdade. Eles não querem conhecer a verdade. Eles rejeitam a verdade. E o que é que acontecerá? Diz aqui o versículo 19 de 1 de João 2, o nosso texto, onde nós começamos. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ou seja, tal como diz no Salmo 1, alguns irmãos conhecem o Salmo número 1 de cor. Diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. E depois diz lá que ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, não é? E dará o seu fruto na estação própria. Mas depois diz assim, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, erva seca, folha seca, dá-lhe o vento e eles vão. É isso que acontece. É isso que acontece. São semelhantes à moinha que o vento espalha. Não tem nada. Está seco. E diz depois no versículo 5 e 6 desse texto do Salmo 1, que o Senhor, os ímpios, não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eles não vão subsistir, eles não vão aguentar ficar numa igreja bíblica, numa igreja que prega a palavra, que zela pela palavra, que ensina, porque não, isso mexe muito com eles. Há muita mudança que tem que ser feita e eles não querem mudar. As pessoas não se querem converter porque não querem mudar. É muito bonito e é verdade, mas é só meia verdade. Dizer, vem como estás porque Jesus te aceita. Mas eu tenho dito várias vezes aqui, vem como estás porque Jesus te aceita, mas não fiques como estás, porque isso Jesus rejeita. É preciso mudar. Isso é arrependimento, porque o Evangelho é o Evangelho do arrependimento. Vem como estás, não importa o que tu és, não importa o que tu fazes, vem como estás. Jesus está de braços abertos para ti, mas não podes é ficar como estás, porque se tu vens a Jesus, é para mudar. Que é isso que Ele quer fazer. E estes que aqui estavam descritos não quiseram mudar. Não quiseram aceitar. Por isso saíram de nós. Os pecadores não subsistirão na congregação dos justos. Eles irão desertar. E estes são aqui os desertores. Ao abandonar a igreja, eles desmascararam-se. A máscara caiu. Revelaram a sua verdadeira identidade. Com a sua deserção, mostraram o seu verdadeiro caráter. Agora, não se está aqui a falar de um filho pródigo que sai, que se arrepende e volta. Não estamos aqui, e João também não está a falar daquela pessoa, porque às vezes há a tendência, ou quase que a tentação dos pastores de usar este versículo e outros para manter ali o rebanho e a igreja cheia. Se sais é porque não és, é maldição, não é? Não. Nós estamos a falar quando alguém sai e muda para outra igreja por qualquer motivo. É um filho de Deus temente ao Senhor, porque mudou de casa, porque se sente melhor numa comunhão com outros irmãos, porque se identifica mais com aquela outra denominação, mas continua seguindo ao Senhor Jesus. Não é disso que estamos aqui a falar.
Estamos a falar daqueles que saem para o mundo, que voltam de onde vieram. E esses aqui o Senhor diz, saíram de nós porque não eram de nós. Às vezes a pergunta que se faz é assim, então eles estavam aqui, agora perderam a salvação. Não perderam nada. Nunca tiveram. Nunca tiveram. Não se pode perder aquilo que nunca se teve. Eles não tiveram, eles não eram salvos. Eles estavam enganados, pensavam que eram, mas não eram. E nós estávamos enganados, pensando que eles eram, mas não eram. Porque a salvação não se perde. Claramente a Bíblia ensina isso. Eles simplesmente mostraram que não eram salvos. Por isso eles saíram. E João diz até mais. Isso até foi importante que acontecesse. Porque ao acontecer, vocês ficam alertados, ficam despertados para uma realidade. E a realidade é esta que eu já disse no princípio. Nem todos são. Nem todos são. Diz o versículo 19, mas isto é para que se manifestasse, ou seja, para que fosse revelado que não são todos de nós. Não são todos de nós. Em oposição a estes, João fala dos outros. E os outros quem são? São os ungidos do Senhor. E eu faço questão de dizer aqui os ungidos do Senhor, referindo-me a toda a igreja. Porque hoje há muito aquela moda, aquela ideia de pensar que só o pastor, só o líder é que é o ungido do Senhor. O pastor gosta muito disso. Eu sou o ungido do Senhor. Já disse aqui várias vezes, volto a repetir aos irmãos. O ungido do Senhor é só um, que é Jesus, o Messias. Porque a palavra ungido quer dizer isso. Aquele que veio com essa missão. O ungido do Senhor é o Messias, é Cristo, que veio para dar a sua vida por nós. Mas todos aqueles que aceitam Cristo recebem a unção do Santo, a unção do Espírito Santo que permanece neles. A Bíblia nos ensina que essa unção, essa presença, esse derramamento do Espírito sobre nós é a garantia da nossa salvação. Paulo diz que é o penhor da nossa salvação. Todos nós, diz em 1 Coríntios 12, 13, fomos batizados em um Espírito formando um corpo. Todos nós recebemos esse Espírito para pertencermos à Igreja do Senhor. É a certeza que nós somos Igreja. É a certeza que nós somos filhos de Deus. É a garantia. É a presença do Espírito Santo em nós. Por isso é que nós somos o templo do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ou seja, não lhe pertence. E é por isso que João aqui faz o contraste. Eles foram-se embora, eles não ficaram, porque eles não eram de nós. Mas vós, vejam o versículo 20, vós, ou seja, vocês, assim numa linguagem mais do século XXI, não é do século XX, vocês têm a unção do Santo. E sabeis tudo, ou seja, e discernem as coisas. Em contraste com aqueles que não têm, em contraste com aqueles que não são, temos a verdadeira igreja, aqueles que têm o Espírito do Senhor. Vós sois os ungidos do Senhor, é o que o apóstolo João está aqui a dizer. Vocês têm a unção do Santo. E se os irmãos repararem no versículo 27, diz, e a unção que vocês receberam, fica em vós, ou seja, permanece em vós. A unção que vocês receberam dele, do Espírito, permanece em vós. E como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensina, assim nele permanecereis. É o Espírito de Deus que nos leva a perseverar, a ficar, a permanecer. Em oposição, como veem, o apóstolo aqui anuncia aqueles que são verdadeiros crentes. E esses ele deu a sua unção. E essa unção permanece e fica. A grande diferença entre os anticristos e os cristãos verdadeiros é a sua perseverança em Cristo.
eles permanecem, o Espírito permanece, e porque o Espírito permanece, também quem é dele permanece nele. O versículo 23 diz: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. A palavra, a pregação que foi dada, o Evangelho que receberam, permaneça em vós. Se em vós permanecer, diz o versículo 24, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca daqueles que vos enganam. Então, muita gente vem dizer outras coisas, vem ensinar outras coisas. Mas atenção, se vocês receberam, vocês têm o Espírito permanece em vós e vocês permanecem em Cristo. A perseverança, a permanência, permanecer na verdade, que é a palavra de Deus, desde o princípio, a palavra que eles ouviram, permanecer em Cristo, que é a verdade, e no Pai. Ou seja, permanecer, vejam como aqui João, ele várias vezes usa isso, tanto nos Evangelhos como nas suas cartas, para provar, para demonstrar que o Pai e o Filho são um. Há um só Deus. Permanecer no Pai é o mesmo que permanecer no Filho é o mesmo que permanecer no Pai. Negar o Filho é negar o Pai é negar o Filho. Negar que Jesus veio em carne, ou seja, que Deus não se fez homem, é negar o Filho. Mas quando se permanece nesta fé, e isto era o que estava a acontecer, alguns destes, se nós olharmos o contexto em que foi escrita esta carta, eram pessoas com influências do mundo grego, do gnosticismo, que era uma doutrina, um ensinamento, que levava muitos a ensinar que Jesus não era Deus. E minavam a igreja com este ensinamento. João, Paulo, Pedro, todos eles, os apóstolos, vieram contrariar esse ensino. Negar o Filho é negar o Pai, negar o Pai é negar o Filho. Negar que Jesus veio em carne, ou seja, que é o Deus encarnado, o Deus que tomou a forma de homem, é negar a Jesus. Pode pensar que está seguindo a Cristo verdadeiro, mas não está, porque o Cristo verdadeiro é aquele Deus, o Logos que se fez carne e habitou entre nós. A palavra da vida que se fez carne e habitou entre nós. E estes não o fizeram, mas aqueles que são de Cristo, esses confirmam, permanecem em Cristo, permanecem firmes na palavra. Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, no versículo 11 a 13, surgirão no fim muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Vivemos tempos em que isto é uma grande realidade. Falsos ensinamentos, mentiras a ser pregadas. Multiplica-se o pecado, não só no mundo, mas na igreja também. E por isso muitas pessoas esfriam no seu amor a Cristo, na sua fé. No meio de tudo isto, não queremos ser como aqueles que dizem não vale a pena pertencer à igreja, vou-me embora. Não, somos aqueles que perseveram na sua fé, na sua confiança, lutando pela verdade do Evangelho. Às vezes não é fácil. Marcos 13, Jesus disse que não ia ser fácil. Marcos 13, Jesus disse: sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Não que a salvação seja o prémio da nossa perseverança, mas a nossa perseverança é a manifestação da nossa salvação. É a prova, é a marca de que somos salvos. Por isso é que diz aqui, se eles fossem de nós, teriam ficado connosco. Ou seja, se eles fossem, teriam sido perseverantes. Irmãos, como é que podemos ter a certeza da nossa salvação? Eu sei que muitos irmãos, mas eu queria saber se... Bom, isso era um outro assunto para mais uma hora de pregação.
Mas fiquem descansados que não vamos falar sobre isso. Mas queria apenas dizer o seguinte, irmãos. O Senhor Jesus diz que o Espírito do Senhor que está em nós, esta unção, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E assim clamamos Abba Pai. Está lá em Romanos, capítulo 8. Então a primeira coisa é, o Senhor fala ao seu coração. Mas a Bíblia também diz que quem crê no Senhor Jesus é salvo. Podemos ter a certeza, sim. E neste texto há duas coisas que nos dão essa firmeza nas quais nós nos devemos agarrar e fundamentar. A primeira está no versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permanece em vós. O que é que ouviram? A palavra, a pregação do Evangelho, o anúncio da graça de Deus. Se nós permanecermos na palavra de Deus, se nós não nos desviarmos daquilo que aqui está, é sinal que somos tementes a Deus e que somos filhos de Deus. Os filhos, tal como a ovelha, ouve a voz do pastor. E quem é o pastor? Sou eu? Não. Eu sou um pastor na igreja, não é? Mas o pastor é Jesus. O pastor é Jesus. E a sua palavra está aqui, a sua voz. E se nós dermos ouvidos, é sinal que nós conhecemos o pastor e o ouvimos. Então, se a palavra toca o seu coração, leva a que haja transformação, leva a que haja mudança, então é uma ovelhinha deste rebanho. Se não diz nada, se não toca, se é insensível, então analise e veja se não tem que arrepender-se e aceitar verdadeiramente Cristo como seu Senhor e Salvador. A outra coisa que a Bíblia diz, aqui neste texto de 1 de João, é a unção que recebestes. Ou seja, nós temos duas salvaguardas que nos dão a garantia de quem nós somos e que nos ajudam também a enfrentar os anticristos. A palavra e o Espírito Santo. O tal Espírito Santo que Jesus disse que ficaria conosco para sempre. Em João capítulo 14 e versículo 16. A tal unção que o versículo 27 aqui de 1 João diz que permanece em vós. Essa é a certeza que nós temos, que somos do Senhor. Então, meus irmãos, eu posso vos dizer que quando nós olhamos para este texto de João, que nos coloca perante duas realidades na igreja, os verdadeiros e os falsos, os falsos se hão de revelar, nós não temos que ficar preocupados. Não temos que andar com lupa, este é crente, este não é. Não temos que andar aí a investigar quem é salvo, quem não é salvo, quem está em pecado, quem não está em pecado, Deixem que o Espírito do Senhor faça a obra e Ele revela. Agora, conosco, se queremos ter certeza, a Bíblia garante que nós estamos seguros em Cristo. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós podemos ter esta certeza de que somos dele, porque a sua palavra permanece em nós, porque o seu Espírito permanece em nós. E esta é a segurança daqueles que são os ungidos do Senhor, que são os verdadeiros crentes. Que o Senhor vos abençoe.